Olá, senhores estudantes, dando continuidade à análise dos exercícios do livro David Griffith, de Mecânica Quântica, temos aqui o problema 3.4. Ele fala, demonstre que a soma de dois operadores hermitianos é também um operador hermitiano. Então, vamos ver o que ele está tratando aqui. Então, veja só. Um operador como o hamiltoniano, por exemplo, ou um outro operador qualquer genérico, né? Pode pensar no operador de uma maneira geral, né? A soma deles, vamos verificar se é hermitiano nesse caso. Observáveis devem ser sempre os operadores que extraem observáveis devem ser sempre hermitianos, eles não podem depender do referencial que você está usando, essa é uma condição, e vamos ver se isso é atendido. Né? Então você tem o estado quântico G, que vai transitar para o estado quântico F, mediante você podendo observar quem são os observáveis H e K. Então aqui podemos separar na soma, né, que escrever que na verdade o operador H aplicado em G e o operador K aplicado em G é na verdade igual a você fazer separadamente, né? H aplicado em G e depois você faz a transição para F, ou mesmo a soma, né, com K aplicado em G e depois faz a transição para a mesma base. Então isso aqui seria igual a você ter isso também equivalente, né? Se H for hermitiano de fato, né, você pode primeiro projetar G na base F, que na base F é que extrai o observável, bem como G projetado em F quando extrai o observável K. Então, isso aqui seria igual a H mais K, que é aplicado em F, que foi da projeção de G para F. Então, de fato, seria aqui representado, que a soma, de fato, é hermitiana também desses operadores. No item B, ele pede para nós, ele fala, suponha que o que Q, né, o operador Q, a notação circunflexa sobre representa o operador. Então, suponha que o operador Q seja hermitiano e alfa seja um número complexo. Sob quais condições em alfa, alfa Q, né, é hermitiano? Então, vamos lá. Então, aqui no item B ele faz para você alfa Q, que atua em G, G projetado em F, né? Alfa é um escalar, tá certo? É esse que ele trata lá. E aí você tem aqui que alfa, por ser escalar, ele transita em toda a região, né? Aqui vem à frente do produto, e então fica só Q atuando em G, depois projetado na base F. Isso aqui é uma multiplicação de um vetor, né? Um escalar sobre um vetor, na verdade, né? Que é o resultado desse produto escalar aqui. Produto interno, né? Melhor chamando. Então aqui você tem isso equivalente a alfa, que é F projetado, tá vendo? Como se seria hermitiano, só que alfa, evidentemente, cuidado, né? Alfa, ele pode ser real ou complexo. Então se ele for uma função complexa, veja, do espaço real, né, ele pode vir aqui à frente, sem nenhum problema, não sofre conjugação. Mas se ele está originalmente no espaço dual, quando eu extraio para fora, eu tenho que fazer o conjugado para trazer para o espaço real do valor, né, que é o que você vai ter observado. Então a gente verifica que alfa ele deve ser real para essa condição ser satisfeita. Né? Então essa é a condição. Alfa, claro, para poder essa expressão que você está vendo aqui seria igualzinha a esta, né? Então aqui, ok, o operador Q ele é hermitiano, então ele pode transitar de um lado para o outro sem nenhum problema. Mas o alfa ele deve ser igual ao seu complexo conjugado. Né? Aí essa condição é que vai garantir que esse produto de alfa com o operador Q vai ser, de fato, hermitiano. Então, alfa ele deve ser um valor real. É a única possibilidade para isso. Então, quando eu quero multiplicar um vetor de uma base, esse fator de multiplicação ele deve ser um valor real. Essa é a condição que o item B, na verdade, quer que você analise. No item C ele fala, quando o produto de dois operadores hermitianos é hermitiano, né, ele quer saber quando que isso é hermitiano. Então vamos ver. Claro, poderia perder a hermiticibilidade por causa do produto, né, porque o número vezes o seu complexo conjugado poderia trazer ele um valor real e aí ele não poderia ser mais hermitiano. Vamos ver quando que isso acontece. Então, por exemplo, dois operadores, um H e o K, por exemplo, atuando em G, que depois vai ser projetado para o estado quântico F. É igual, então, você, por exemplo, definir aqui como... Você pode pegar o H e o K podem transitar, na verdade, do espaço real para o espaço dual sempre que você queira, né? Se ele de fato hermitiano. Então, por exemplo, eu transitei o H para o espaço dual. Aqui, no caso, a gente pode mostrar que os dois estão transitando para o espaço dual. Então, a gente tem que H e K, ele é hermitiano desde que H e K seja igual, ou seja, desde que eu possa, o produto numa determinada seja igual ao produto inverso, eles têm que ser comutativos. Então, se os operadores H e K eles forem comutativos, a gente vai ter a garantia de que sempre
o produto de dois operadores hermitianos será um operador hermitiano, só se eles comutarem. Em mecânica quântica, ou mesmo em álgebra linear de maneira geral, essa verificação de comutatividade dos operadores é muito importante. Porque se eles são comutativos, está mostrando que são equivalentes você fazer as operações em ordem. Tem operadores que não comutam, tá? Eles não vão ser hermitianos. Então a não comutatividade dos operadores revela operadores que não são comutativos e a comutatividade revela, né, no caso, que são comutativos. Você não tem uma informação extra. Sei lá, se você quer obter a energia cinética, vamos dizer que o K representa o operador de energia cinética, desse observável, desse estado quântico de G transitando na base F. Se eu obtenho a energia cinética e só depois obtenho o hamiltoniano, seria a energia total do sistema, tem que ser equivalente eu obter o hamiltoniano primeiro e depois obter a energia cinética, porque um está relacionado com o outro. Né? Então é isso que vai revelando a comutatividade. Aqui eu já adianto, né, e vocês devem ter percebido no estudo de vocês, que o hamiltoniano é o operador que comuta com todos os outros, certo? Ele tem essa, claro, porque essa comutatividade também revela princípios de conservação. Se um operador comuta com todos os outros, ele é conservado em todos os processos físicos que você está estudando. E no caso, o hamiltoniano faz isso. O hamiltoniano é a energia total do sistema. Então, não pode acontecer de ter uma produção de energia extra dentro de um sistema físico fechado, né, que você está estudando. Então, por isso que o hamiltoniano, de fato, ele comuta com todos os outros. Bom, isso atende ao item C, que ele queria ver se esse produto. Então, a condição é: o produto de dois operadores só vão ser hermitianos se eles comutarem entre si. No item D, ele fala: demonstre que o operador de posição, que aqui é representado por x chapéu, né, x circunflexo, é igual a x. Né? E o operador hamiltoniano, h, é igual a menos, né, no caso aqui, h cortado ao quadrado, sobre 2 vezes a massa, vezes a derivada de segunda ordem em relação à posição, sobre a função. Isso seria o operador de energia cinética. Né? Mas quando eu somo com o potencial, aqui eu tenho o hamiltoniano propriamente, que são hermitianos. Ele quer ver se faça essa demonstração, né, que de fato esse operador não hamiltoniano ele é hermitiano. Então, para isso, nós vamos atender a essa condição aqui, né? Pela notação de Dirac, veja, o operador posição atuando sobre o estado quântico G, que vai ser projetado na base F, é igual, então, ao conjugado da função F, que carrega x e o valor, né, o operador é a função linear x, né, simplesmente, é isso que está dizendo lá, vezes G em dx. O x é um escalar, então ele poderia ter liberdades de transitar à frente. Mas o importante é mostrar que x é um operador, então ele extrai observável da posição, ele é hermitiano. Então x pode transitar aqui para o espaço dual, tá vendo? Não tem problema nenhum. E aí você tem então a integral feita em todo o espaço, só que para uma dimensão, que é os cálculos que nós estamos fazendo, isso é igual então a x operador, posição atuando no espaço dual F, né, que foi da projeção em G. Então, de fato, esse operador ele é hermitiano nessas condições. Ok? Que é o item D que estava querendo saber. Queria que demonstrasse, na verdade, né, que isso dava atendendo a essa relação. Bem, então, para isso, né, a gente ainda precisa ver que não basta, né? Então, estou assumindo o x como um operador hermitiano. E agora, para o caso do hamiltoniano, nós temos lá também, né? Deve ser hermitiano. Então, veja, hamiltoniano aplicado em G, que extrai a energia total do sistema, projetado na base F, fica F conjugado, aqui está o operador hamiltoniano escrito, né, atuando em G, no espaço real, que é igual, bom, essa constante menos h quadrado quadrado sobre 2m fica aqui à frente, então fica só o operador da derivada, né, de segunda ordem atuando em G. Mais, né, no caso, né, aqui o potencial, né, que está lá, FG, é V atuando em G. A gente não costuma chamar de operador potencial, tá? Porque o potencial, na verdade, é uma função escalar do sistema, né? Então, é sempre por isso que a expressão não se aplica de operador para os potenciais, certo? Mas poderíamos falar aí de uma maneira geral. Integrando em partes, né? A gente aqui teria que fazer duas vezes essa integral por partes, né? Porque é o que a gente tem aqui, né? Seria f conjugado derivada em g, porque aí você aplicando integral uma vez, você tem a derivada de primeira ordem, quando você integrar de novo, você tem a derivada, não tem mais a derivada atuando. Né? Você tem, então, esse processo aqui. Integral de menos infinito a mais infinito, de f de g, que seria igual, então, a f derivada de g em x, tá vendo? Uma vez, né?
Aí integrar. Bom, aqui na verdade só faz uma integral em x mesmo. Aqui daria de menos infinito a mais infinito, menos a integral do infinito de... Bom, respeitando, né, a relação das integrações, né, que a gente tem que fazer. Ficaria a derivada de conjugado de f em relação a x, derivada de g em relação a x, dx, que é igual, por fim, a f... recopia a primeira parte, e você tem aqui essa derivação escrita, né, mais essa expressão da derivada em x também. Duas integrais por partes, né, não tem jeito como não fazer. Mas as funções, né, no caso f e g aqui, né, que estão no espaço de Hilbert, né, elas têm as condições de contorno para ela, né, elas têm um contorno que desaparece, né, ou seja, nos limites, né, de menos infinito a mais infinito. Que isso aqui já são propriedades que a gente já viu em outros exercícios, né, nesses limites. Mas aí você vê aqui, né, que integral de menos infinito a infinito de conjugado de f, derivada segunda e g em relação a x dx, que é igual a menos infinito integral, tá vendo? Dessa estrutura, que é equivalente, né, na verdade. E por isso, né, assumindo, né, que o potencial ele seja uma função real, no caso, né, então a gente vai ter que, na verdade, essa operação, que é o que o item D está propondo lá para a gente analisar também, né, ver se ele é hermitiano de fato, é mostrar isso, tá vendo? O operador hamiltoniano conjugado, se eu fizesse a conjugação dele, né, que eu estou indo para o espaço dual quando eu faço isso, né, seria igual então a H de FG, que é o que de fato deveria mostrar. Então o conjugado do operador hamiltoniano é o próprio operador hamiltoniano, que de fato vai mostrar que de fato é hermitiano. Okay? Então isso aqui atende ao item D, né, do problema 3.3, tá ok? Por hoje é só.